O advogado Carlos Augusto Monteiro Nascimento foi reeleito presidente da OAB Seção Sergipe com 85% dos votos válidos. A eleição, que teve chapa única, aconteceu na última sexta-feira. Pois é, e hoje ele está aqui com a gente para falar sobre os novos projetos e os desafios da sua nova gestão. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia. Bom dia, doutor. Como é que o senhor avalia essa sua primeira gestão na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil? Tendo em vista, concorremos apenas com uma única chapa, a nossa leitura naturalmente é de que a gestão foi amplamente aprovada e todos os projetos desenvolvidos, todas as ações desenvolvidas no curso da gestão foram amplamente aprovadas pelos advogados, que compareceram também maciçamente na última sexta-feira. Nós tivemos um comparecimento recorde de 72% de comparecimento nunca visto na Ordem dos Advogados. Esse tipo de... às vezes as pessoas podem ficar em dúvida com relação a ter acontecido só uma chapa. O senhor falou, isso é muito importante, que demonstra que um trabalho vem sendo feito aí e foi aprovado, né? Tanto que o senhor está aí na reeleição, mas por outro lado também, mesmo sendo chapa única, demonstra uma democracia que existe na OAB também, né? E é muito importante também, devo colocar, que não obstante sermos em chapa única, tivemos uma renovação do grupo em algo em torno entre 65% a 70%. Então, não só sendo chapa única, mas oxigenando a instituição com novos valores, novos advogados, recém-chegados à advocacia. Quais são os projetos agora para essa nova gestão? A intensificação das ações já desenvolvidas, campanhas como pleno atendimento das prerrogativas dos advogados, valorização dos nossos honorários, mas temos também um projeto de virtualizar todos os processos administrativos no âmbito da ordem, também criar a OAB, TV OAB, que é apresentar à sociedade algumas ações desenvolvidas pela ordem e também de utilidade pública, e também um projeto muito interessante que é a OAB vai à escola, escola vai à OAB. É um intercâmbio entre as escolas e a OAB para desenvolvermos projetos de aprendizado sobre democracia, cidadania e civismo. Quando o senhor fala em escola, o senhor fala em alunos de quais são as idades? Segundo grau, na verdade, ensino médio e ensino fundamental. Presidente, nesse mandato também do senhor, a gente acompanha com relação à votação, o julgamento do mensalão. Na semana passada, o presidente nacional, o Fih Cavalcante, falou até que está sendo uma demonstração que ninguém está acima da lei, né? Como que o senhor também acompanha todo esse processo agora vivenciado atualmente? Eu acho que o Supremo Tribunal deu uma grande contribuição. Claro que existem algumas inconsistências, alguns excessos e até em alguns momentos até alguns destemperos. Mas, de uma maneira geral, o saldo geral para a sociedade é muito importante. O cidadão começa a perceber que justiça é igual para todos. Não há qualquer tipo de influência, distinção de classe, categoria, enfim, é situação financeira. Hoje, o Supremo deu uma grande demonstração de que há uma luz no fim do túnel e que o cidadão pode efetivamente acreditar na justiça. O senhor acredita que isso aconteceu porque o cidadão tomou mais consciência dos seus direitos e deveres e começa também a cobrar do judiciário que a justiça seja feita para todo mundo, independente de classe e de cor? Não há dúvida disso. O cidadão está cada vez mais consciente dos seus direitos. A lei do ficha limpa também foi um grande exemplo disso, de avanço democrático, de avanço, o amadurecimento do cidadão sobre o seu próprio direito, o pleno exercício da cidadania. Fala-se muito também, OAB principalmente, com relação à reforma no judiciário, agora com essa situação que a gente está acompanhando no mensalão. Como que o senhor encara isso também? Qual seria a importância disso para a sociedade? Na verdade, estamos em plena evolução democrática. Então, cada vez precisamos mais de transparência, cada vez a justiça ficar cada vez mais próxima ao cidadão. Isso eu acho que é o mais importante. O cidadão se sentir privilegiado, ele ser igual, ele ser cidadão. Cada vez mais a sociedade toma consciência dos seus direitos e busca também quem possa ajudá-lo. Por exemplo, a OAB tem um papel fundamental nisso, na hora de ajudar a sociedade a cobrar seus direitos por saúde, educação, etc. Como é que vai ser na sua gestão agora levar esse tipo de direito para toda a sociedade? Na verdade, a Ordem ela tem essas duas vertentes. Ela tem a corporativa, que é atendendo os advogados, as prerrogativas dos advogados, o aperfeiçoamento do conhecimento do advogado, mas, sobretudo, como bem prevê o nosso artigo 44, é defender o Estado Democrático de Direito, defender os direitos humanos, a Constituição Federal. E, nesse viés, vamos seguir, intensificar cada vez mais nossas ações para também aproximar o cidadão da ordem e a ordem efetivamente buscar que os seus direitos sejam efetivamente cumpridos.
Presidente, falando de uma outra situação também que a gente tem acompanhado aí, muito polêmica com relação ao plano diretor daqui da capital, né? E a gente tem discutido muito isso aqui, alguns pontos que devem ser questionados, algumas mudanças. Qual o papel da OAB de Sergipe nesse processo agora de reforma do plano diretor de Aracaju? Participamos de um grupo, criamos e desenvolvemos um grupo em que se congrega também o CREA, o IAB, ou seja, técnicos especializados no assunto, e apresentamos à Câmara de Vereadores diversas sugestões, diversas propostas e críticas do plano diretor, que é muito importante para a cidade. Efetivamente, o que estamos percebendo é que há uma celeridade muito grande, há um atropelo, inclusive, no enfrentamento de tão importante matéria e, infelizmente, os vereadores não estão conseguindo recepcionar muito bem as sugestões eminentemente técnicas para que tenhamos um Aracaju cada vez maior. Pois é, a arquiteta Vera Ferreira, ela esteve aqui no estúdio conversando com a gente, inclusive também num debate com o presidente da Câmara de Vereadores, Emanuel Nascimento, e ela disse que muitas das propostas que foram colocadas pela sociedade civil foram deixadas de lado em detrimento de propostas beneficiando outras classes aí. O senhor acredita que aconteceu isso também? E que esse plano diretor ele vai ser votado, deixando de votar propostas que foram colocadas pela sociedade e que queriam beneficiar a sociedade? Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, como disse há pouco, os vereadores não compreenderam muito bem o nosso propósito de buscarmos um Aracaju cada vez melhor, uma qualidade de vida, que quem sofrerá isso naturalmente serão os nossos filhos, serão os nossos netos. Então é muito importante que o cidadão ele cobre dos seus vereadores, de que forma ele efetivamente está participando daquela discussão e a votação. A ordem, não obstante todo esse atropelo, está desenvolvendo também um estudo aprofundado para verificar de que forma podemos trancar a votação ou em última análise, buscar o judiciário para anular todo o processo. Quando a gente fala numa votação toque de caixa, que o senhor comentou agora há pouco, que é o grande problema da gente acabar aprovando o plano também com algumas dificuldades, coisas que precisavam ser resolvidas e que não foram, isso também é um problema que pode trazer futuramente para a sociedade, né? A OAB também está acompanhando isso. O maior prejudicado é o cidadão, é a sociedade de uma maneira geral. Também propomos à Câmara de Vereadores que passasse essa discussão, essa votação desse processo já para a próxima legislatura, que entendemos que seria cada vez melhor um amadurecimento, uma ampliação do debate, já com os novos componentes da Câmara, que estariam mais balizados para o enfrentamento da matéria, mesmo porque irão enfrentar essa discussão também, em última análise, daqui a mais 4 anos. Parabéns pela sua reeleição e sucesso e boa sorte. Obrigado. Boa semana, presidente. Bom dia. Também.